E hoje tá muito frio em São Paulo, então eu falo Otaku, eu vou fazer uma edição pra parecer muito animada agora, mas eu não tá tão animada assim que tá frio. Bom, hoje eu tô aqui com Caio Catarino. Olá, pessoas! Eu tô aqui. Vamos falar de uma coisa tropical, então, pra não ficar tão óbvio que tá frio. E com Wilson. Fala aí, galera, beleza? Obrigado por me receberem e vamos falar de uma coisa que é comum a todos nós aqui, né? Que isso, Wilson? A casa é sua, literalmente. Você agora faz parte do Portal Genkidama. E também estamos com a Lívia. Olá, pessoas! Antes de eu falar o tema que vai ser hoje, apesar que o Caio e o Catarino já deu um spoiler que vai ser tropical o tema, não vai ser frio. Eu fiquei também de ler os comentários, e eu sempre falo que eu sempre acabo lendo os comentários sozinha, e dessa vez eu tô aqui com a minha equipe pra gente reagir aos comentários. E os comentários é referente ao Otaku Fora da Curva, que é sobre escudeiro ser bom. Pra quem não sabe, a gente tem um quadro no Genkidama que a gente convida um otaku que ele tem alguma opinião assim que é um pouco fora da curva dos otakus demais. E dessa vez, nesse episódio, o episódio piloto, o Barcelos, ele falou o ponto de vista dele que acha que escudez é bom. Vou acrescentar uma coisa. O verdadeiro piloto foi a nossa live de Bleach, em que eu fiquei defendendo Bleach e todo mundo me odiando. Tamo junto, Wilson. Eu também gostei de Bleach, mas tudo bem. Aí, uma coisa que eu vou dar um spoiler, assim, que a maioria dos comentários falaram que gostava de escudez, assim. Mas um ponto, atenção pro Armin, que ele escreveu: Otaquinho moderno nem sabe o que é SD. O Francisco, ele mandou assim: depois de tais argumentos, sou obrigada a concordar com o cidadão. Ver o Makoto se fuder foi a melhor coisa desse anime. E ele conseguiu convencer várias pessoas nos comentários que escudez é bom. Será que no próximo episódio o próximo Otaku vai conseguir convencer tanto quanto o Barcelos? Não sei, o próximo episódio vai ser tipo Boku no Pico, é bom? Porque aí vai ser interessante, quero ver. Ué, mas tem quem não acha Boku no Pico bom? E por último aqui, tem o Nicolas. Ele colocou que a proposta é boa pra caramba, gosto dessas opiniões populares. Mas essa aí é puxada. eu devo concordar um pouco. Eu entendi os argumentos, mas eu ainda fico meio tenso assim, vendo o escudei. Você apoia o direito do Barcelos de ter uma opinião errada, né? Bom, e hoje o tema é Brasil. Maravilhoso grupo Inô. Exato, pô. Dá uma chance pra esse lixo. Gostamos de ver o Brasil nos mangás e animes quando são bem feitos, como Haikyuu. Mas e quando a representação é estereotipada ou até totalmente errada? Como a gente se sente? Achamos graças? Ficamos ofendidos? Diferentes? Hoje iremos falar sobre isso. A pauta foi sugerida pela Lívia. Ó, eu já discordo aí, porque você falou, gostamos de ver o Brasil bem representado. Não, eu gosto de ver o Brasil o mais estereotipado possível, que eu acho hilário. E, Lívia, já que você que sugeriu essa pauta, quer iniciar um pouco a conversa, assim, o que fez você sugerir esse tema para a gente conversar um pouco? Acho que na época que eu sugeri, estava vendo algumas discussões sobre whitewashing, versões americanas de animes que estavam passando. E aí eu pensei, e nós? Se fosse com a gente, a situação fosse o contrário. E os japoneses estivessem fazendo uma coisa totalmente estereotipada da gente. É uma coisa que acontece bastante, né? A gente já viu, principalmente em animes e mangás mais antigos, da época. Hoje também ainda tem muito pouco conhecimento do Brasil, mas, gente, 30, 40 anos atrás, bem pior. A apresentação nossa em Super Campeões, por exemplo, umas coisas assim, rindo mesmo, e foi melhorando com o tempo até chegar no Haikyuu. O mangaka deu ao trabalho de viajar, de pesquisar, fez um trabalho bem bacana. Agora, a gente tem que pensar também que naquela época
Mas antigamente eles não tinham conhecimento, também pesquisar não era tão fácil. Mas enfim, a ideia era discutir como é que a gente se sente, porque eu tenho sentimentos mistos, porque eu sou descendente e quando criança eu não ligava, dependendo muito da forma como o japonês em geral era tratado em desenhos, em filmes. Às vezes, quando eu era bem pequena, eu não ligava muito. Depois, quando eu cheguei na pré-adolescência, estava um incômodozinho, a coisa ficava muito ridícula. Meus pais, eu lembro, pai nem tanto, era mais de boas, mas minha mãe ficava triste da vida quando via um japonês muito estereotipado. Ao contrário, né, o brasileiro não sendo bem retratado em outras obras, sentimentos mistos, dependendo de como ele era retratado. Quando a caricatura ia bem longe, você dá risada junto. Né? Aí eu queria jogar para vocês o que vocês acham, o que vocês sentem quando vocês veem um brasileiro estereotipado nos mangás, nos animes, Super Campeões, é divertido pra vocês? Lívia, o que eu tinha falado no começo, tipo, eu já, acho que eu chego num nível que você meio que tem que aceitar e rir um pouco junto, porque é isso ou nada, né, tipo, mas fazer o quê? Então, quando é super, hiper, mega estereotipado, eu consigo me divertir, porque você pensa, meu Deus, os caras não têm a menor ideia do que eles estão falando. Mas eu acho engraçado que a gente fala, tipo, não tem muita, tipo, principalmente antigamente, que não tinha como você pesquisar isso tão facilmente, né, tipo, e tal. Mas, pô, até hoje, a coisa mais comum, o Brasil é estereotipado até dentro do Brasil, cara. Pega uma novela da Globo, sabe? Sei lá, tipo, eles estereotipam o próprio Brasil também aqui. Olha, a Lívia, ela citou muito Super Campeões, eu tava lembrando aqui. Teve essa versão nova, né, da David Production, de Super Campeões. E, cara, é muito engraçado como nessa versão eles enfatizam bem mais o Brasil e o fascínio do Tsubasa pelo país, né? Tem o personagem lá do Roberto, que treina o garoto e tudo. E eu assistindo pensando que, cara, o Roberto, ele ele vai morar na casa do Tsubasa e fica um climão entre ele e a mãe do Tsubasa, sendo que ela é casada. Eu falei, cara, isso é muito Brasil. O cara foi no Japão morar de favor na casa de desconhecido e ainda vai pegar a mãe do garoto que é casado. É tipo quando teve a Mundial e o Corinthians acabou indo até o Japão, né? Aí o pessoal fala que os corintianos fizeram tanta baderna, assim, tanta bagunça, que tinha umas placas específicas falando proibida a entrada de corintiano. E cara, não sei se vocês viram essa produção nova do Super Campeões. Tem várias cenas do quarto do Tsubasa e é todo verde e amarelo. É cheio de coisa do Brasil, é muito engraçado. Mas essa representação brasileira da parte, tipo, esporte, coisa assim, acho que é uma das poucas que eles acabam acertando de vez em quando. Porque eu lembro, tipo, anime dos anos 90, Tokusatsu dos anos 90, parecia, por exemplo, muita coisa do Ayrton Senna. Porque ele era, tipo, muito popular no Japão. Sim, até... Ó, pra você ter ideia do quanto o Ayrton Senna é popular, no Super Sentai que tá saindo esse ano, tem uma referência ao Ayrton Senna, sabe? Que já foi até confirmada pelos produtores, que cada personagem tem uma referência a um personagem histórico. E o brasileiro é a personagem que se chama Senna, e o mecha que ela usa é um carro de corrida. Sabe? E ela é uma corredora, né? E ela é uma corredora, uma velocista, né? De atleta. Velocista. Então acho que essa parte do tipo de esporte, do futebol, claro, também é meio inevitável. Acho que nessa parte eles acabam pegando bem, né? Tipo... E em Tokusatsu, desculpa, gente, eu sou o cara que fala de Tokusatsu no portal, então essa vai ser a minha maior contribuição. Tem muita coisa do Brasil espalhado em Tokusatsu e até em Power Rangers também. Eu lembro fácil, assim, em Tokusatsu, por exemplo, o Kamen Rider Wizard, um dos filmes, ele simplesmente tá aí, tipo, em Fortaleza. Sim. Ele tá lá, tipo, na praia em Fortaleza. O Kamen Rider Oso também tem uma hora que ele tá, tipo, ele tá no centro da Terra e quando ele vai sair, ele passa do outro lado do mundo e tá no carnaval. No carnaval no Nordeste ou no Rio? Agora não lembro. Não mostra, assim, muito contexto de que lugar é, só era carnaval.
Sabe? É, né? Era carnaval, né? Ele sai de dentro de um bueiro verde e amarelo e tá no meio de um desfile de carnaval. É muito bom essa cena. Sabe o que eu mais gostei dessa cena? Que, tipo, eu sempre ficava me perguntando se aquela piada clássica, tipo, se você abrir um buraco no meio do Brasil, você vai sair no Japão, sabe? Sim, Tipo, que é o outro lado do mundo, o Japão. Eu sempre perguntava se isso era criado aqui ou se era dos dois lados, mas pelo visto não, acho que tem lá também, então, né? Tem, com certeza tem. Eles também usam o Brasil como sendo o ponto mais longe, sabe? Tipo, eu achei legal essa referência. Sim, sim. E não só isso, a gente tem um Kamen Rider brasileiro também. Verdade, né? O O Kamen Rider Amazon, pô. Amazon, ele, tipo, o personagem não é brasileiro, ele é japonês. Só que ele foi criado no Brasil, né? Na Pelos história, Incas Amazônicos. pelos Incas Amazônicos, isso aí. Tá vendo? Os Incas Amazônicos, cara. Tá melhor que os venusianos. Eu ia falar, o Japão, o único país que fala, onde tem Inca? Tem em Vênus, tem no Japão, só não acerta no país certo. Mas De vez em quando o Japão ele generaliza a América do Sul, né? todo mundo, né? Não dá nem a gente ficar falando, tipo, o Japão, mas não é o Japão, é o mundo, cara. Sim. Os Estados Unidos é aqui do lado, eles fazem como se pra baixo do México fosse tudo igual, tá ligado? Mas pior que. Não, mas e a gente também não pode falar muito deles, porque a gente e o resto do mundo faz o mesmo, por exemplo, com a África. Sim, sim, A sim. África é um continente, mas a gente fala da África como se ela fosse um país só. É. E mesmo a Ásia, tipo, o Japão é uma Tóquio gigante, tá ligado? Tipo, a maioria das pessoas é isso, tipo, tá lá, sei lá, um monte de robô e ninja andando na rua, não sei, tipo. Quem é otaku ainda pensa em Japão, né? Sim. Quem não liga para essas coisas é Japão, China. Tudo é exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. É engraçado que aqui no Brasil teve uma pesquisa de 2013 pela BBC News, revelou que o Brasil é um dos países mais pró-Japão do mundo. E de acordo com a pesquisa, 71% dos brasileiros veem a influência do Japão de forma positiva e apenas 10% de forma negativa. O resto que vocês estão pensando é que não soube responder, ok? E no Mas Japão, também, né, o Brasil não é, tipo, não é literalmente o país com mais japoneses, obviamente, fora o Japão em si. de acordo com o site Itamaraty, a comunidade brasileira no Japão é a terceira maior no exterior, com cerca de 200 mil pessoas. A comunidade nipodescendente no Brasil é cerca de 2 milhões de pessoas, a maior população de origem nipônica fora do Japão. Eu não sei nos outros estados, mas aqui em São Paulo, pelo menos, tem, tipo, sei lá, tem umas 200, 300 cidades que são aquele lance de cidade irmã com uma cidade do Japão, né? Tipo, eu não sei se isso é comum em outros estados, mas, tipo, em São Paulo eu sei que tem um monte. Que ainda na pesquisa da BBC News, no Japão e no Brasil eles são bem diferentes, né? 40% do povo vê o Brasil de forma positiva e 3% de forma negativa. A maioria do povo lá não tem uma opinião muito formada sobre a influência brasileira em seu país. Mas na hora de botar samba do Super Sentai, aí de boa, né? Aí é legal, né? Bossa Nova, né? Tem bastante. Sim. Aquela coisa, esse negócio de generalizar. Eu vi um programa uma vez, um formato do John Oliver, mais ou menos o correspondente seria o Gag News no Brasil. E tem um mexicano também, né, pelo canal do México. Eu vi um programa que ele falava da América Latina. Ele estava fazendo uma piada, mas ele falava que são vários países e todos nós falamos espanhol, menos o Brasil. Ele falava um monte de coisa que os países, todos os países do continente tinham em comum, menos o Brasil. Eu não entendi, eu não consegui pegar muito, porque estava em espanhol, ele falava muito rápido. Eu achei engraçado isso. A visão deles nos é que nós somos meio que retirados. Mas acho que só da língua já acaba mudando muita coisa, né? Tipo, a gente tem aquela. Só do brasileiro falar português, todos os outros países falarem outra língua já separa naturalmente. Sempre tem que ter o diferentão do rolê. Mas não, imagina, sei lá, você é argentino, você sai da Argentina e você vai pro Peru. Você vai continuar se comunicando normalmente, daí questões de sotaques e tudo mais e tal, mas você vai entender normalmente. Você vai pro Brasil, os caras podem não te entender. Ou pode tirar sarro da sua cara, que é até mais provável. Mas agora, pensando nisso, até os dados que a Carol tinha falado antes, de ter, tipo, a comunidade brasileira no Japão ser muita gente e tal, eu sei que isso já era, não é como se fosse agora, já faz muito tempo.
isso meio que mata aquele lance que a gente tinha falado, né? Tipo, eles estereotipavam muito antigamente nos mangás e nos animes porque eles não tinham como pesquisar. Será que nenhum deles conhecia algum nipo brasileiro que tava ali, cara? Nenhumzinho? Pra dar uma perguntada, sabe? Tipo, Eu acho que eles ficam meio que segregados, né? porque o povo que tá lá vai trabalhar. Eu já ouvi umas histórias de o brasileiro no Japão que, tipo, sai sem falar japonês, sabe? Porque ele vai e fica só com o brasileiro, trabalhando em fábrica que praticamente todo mundo é brasileiro, e depois ele volta pra cá. Então, normalmente é isso. Acho que não tem muita interação com o japonês. Até eu acho também, né? Aí é uma coisa pessoal minha. Imaginando que talvez o descendente que vai para lá fica meio assim, um certo medinho também. Porque uma coisa é você ser estrangeiro, você ter cara de estrangeiro e estar lá no Japão e eles te tratam de um jeito. Mas se você tem cara de japonês, eles esperam determinados comportamentos, esperam que você saiba de coisas que você não sabe, porque você não foi criado lá. Então, o descendente que vai para lá, eles ficam meio assim de querer fazer contato. Pra você ficar parecendo que você tá sendo mal educado é fácil. Eu lembro que um primo meu foi, a primeira vez ele ficou pela vida que ele foi pedir informação no metrô, perguntar um negócio, e aí a pessoa respondeu, mas tá escrito ali, você não sabe ler? Tá tudo escrito em kanji. Aí ele responde, eu não sei ler. Aí vai piorar as coisas, vão olhar como se fosse, meu Deus do céu, a gente não tem analfabeto aqui desde antes da guerra, como é possível? E o Caio comentou também essa questão de mais antigo, mas eu também acho que a obra mais antiga assim, que eu ouvi falar, representava Brasil, foi um shoujo dos anos 60, que é Sing Wavi, que é sobre vôlei. E um dos personagens é meia brasileira e meio japonesa. E o drama dela é que ela era negra e sofria preconceito. Eu fui até atrás para ler esse mangá, mas não se encontra muito na internet, por ser um mangá meio antigo. Assim. Essa representação de um personagem que, por mais que seja meio japonês, mas também é meio brasileira, em um shoujo, assim, aquele shoujo que tem aquela cara de clássico dos anos 60, com aquelas imagens. E pior que se era um shoujo de vôlei dessa época, devia ser naquela pegada do Ataque Number One e tal, que eram mega dramáticos, tipo, melodrama Sim. Pesadão mesmo, né? Tipo, esse era o tipo de obra que deviam trazer pra cá, né? Tipo, ainda mais que envolve tanto o Brasil, acho que ia ser bem interessante. E vôlei, né? Vôlei popular no Brasil. Falando também de coisas mais antigas, assim, referenciando o Brasil, também não podia deixar de citar e representar a nossa amiga Daisy aqui, já que ela não está, né? Que Gundam também tem uma relação muito próxima com o Brasil, porque... Verdade. A bandeira de Zeon é igualzinha a bandeira do Brasil. Não é de Zeon, não. É da Federação, perdão. A da Federação da Terra é basicamente a bandeira do Brasil, só que em vez da bolinha azul ser ordem e progresso, é um design tipo de planeta, assim. E uma das principais bases que tem da Federação da Terra, ela fica justamente em território brasileiro. Agora eu não lembro direito se é na Amazônia, eu acho que é na Amazônia mais ou menos que fica. Mas, tipo, tipo, na linha temporal principal de Gundam, é uma coisa que é referenciada nas obras até hoje, sabe? É muito importante mesmo o Brasil pra Gundam. Sabe o que é engraçado? Eu acho que algumas vezes que isso aconteceu foi porque era, tipo, sei lá, nos anos 80 ainda tinha aquela mística de que, o Brasil é o país do futuro. A gente não tinha como saber que, né? Detalhes. De mangá também. De mangá um pouco também meio antigo, e chegou aqui no Brasil. Quem leu o mangá O Angel Sanctuary, atenção, Angel e não Anal. Se bem que também não é um mangá recomendado para crianças, pelo amor de Deus. Eu sempre conto a história que, quando eu falo sobre Angel Sanctuary, que ele foi responsável por eu assistir meu primeiro hentai quando criança, porque eu baixei errado o arquivo. Eu só verifiquei na metade do episódio. Aí eu falei, ué, tá diferente. Porque tinha demônio, essas coisas. Eu falei, nossa, tá diferente. Não era o que eu imaginava. O equivalente disso hoje em dia seria a criança que quer baixar, sei lá, Black Clover e baixa Bible Black sem querer. Não, pô, é o Boku no Pico Academia, pô. Boku no Pico Academia. Mas o que tem, Angel Sanctuary?
quem leu o mangá deve se lembrar da Arani, que é a Aramona, que é uma moça brasileira transexual, que ela era irmã do Kurai. Que tanto que ela teve um papel até que forte no mangá, porque ela se sacrificou para ser a 999, que seria o meia-meia de ponta cabeça, né? E noiva do Lorde Demônio para salvar o Kurai, que é o irmão dela, e quase sempre veste de mulher e se refere a si mesmo como um dos erros de Deus, que é uma mulher presa no corpo de um homem. É interessante essa... Que Não é profundo. É interessante essa representação, porque não é uma representação que a gente vê muito nos mangás sobre o Brasil, né? É um personagem bem diferente. Eu lembrei de um negócio legal também, que a gente vê como mudou. Vocês conhecem Kinnikuman, né? Tipo, e pra quem não sabe, pelo menos no mínimo conhece a versão do Kinnikuman Nisei, que é a sequência quando passou na Fox Kids, versão 4Kids, que ficou como um músculo total. O Kinnikuman original dos anos 80, que se vocês não conhecem, ele é baseado em ter, tipo, os heróis, tem heróis do mundo todo. Então, tipo, tem um cara do Japão, um cara do Canadá, um cara dos Estados Unidos, blá blá blá. Em uma das Olimpíadas dos heróis que tem o cara representante do Brasil, que é o Amazon Man, que é só um índio estereotipado, mas, aliás, um índio não, perdão, ele não é tipo índio, ele parece mais, tipo, aqueles, tipo, africanos estereotipados com o osso saindo no nariz e tudo mais, sabe? Tipo, e era, tipo, ele aparece por um segundo pra fazer uma piada. Muitos anos depois, durante a sequência, no Kinnikuman Nisei, que já era 2000 e pouco, apareceu um outro personagem brasileiro, que é, tipo, o vilão principal do arco. O nome dele era, tipo, Ricardo. Pra não falar que era só... que não tinha estereótipo nenhum, esse cara tinha um mestre, o nome do mestre era Pelé. Quem também assistiu Hellsing, tem, durante a investigação lá do Rio de Janeiro, o BOP foi mobilizado para eliminar a Alucard e Serras. É verdade. E o Alucard e as Serras ficam naquele hotel gigantesco que tem no Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome agora, mas é tipo aquele hotel... Copacabana Palace. Exatamente, o Copacabana Palace, cara. Aí aparece o Tubalcães, o Arrambra, que é o líder da facção nazista da Milênio no território brasileiro. Ué, o que é mais... Sério, essa parte eu achei muito interessante, porque isso é uma coisa que a gente tende a esquecer aqui no Brasil, mas por muitos anos, um dos grandes estereótipos era que, sei lá, tipo, que vários nazistas, incluindo às vezes até o próprio Hitler, teriam fugido pro Brasil. Tipo, ele tava aqui... É sério, tipo, isso era uma lenda urbana por muitos anos. Tipo, foi morrendo agora, tipo, recentemente parou. Mas isso era muito falado, porque realmente teve uma célula nazista bem grande que vieram pra América do Sul, tipo, Argentina, alguns outros países, inclusive Brasil, mas nunca se sabe exatamente quem. Então é por isso que no Hellsing eles acabaram usando isso. Eu achei isso bem interessante, se lembrarem nesse momento. Sabe? A cena foi incrível, só faltou o Capitão Nascimento pra completar, né? Teve um que morreu aqui, né? Sim. O que eu não tenho certeza no Hellsing é se eles dublaram os caras com sotaque, agora eu não lembro. Porque eu li recentemente um mangá de novo. Mas eu não lembro se no anime, se eles pegaram tipo, os caras com um sotaque diferente ou se era só falando japonês normal. Se eu não me engano, era só japonês normal mesmo. Era só japonês, pelo que eu me lembro, assim. Provavelmente. Uma pena, porque ia ser muito engraçado. É difícil para eles fazerem sotaque, tirando americano e conhecidos, né? Os americanos, ingleses e franceses, eles não costumam fazer muito sotaque. É meio raro, né? Eu não sei se é só um costume de lá ou se, tipo, se é feio fazer, sabe? Não sei. No geral, existe sim essa coisa de que não é educado se zoar muito com outras pessoas, de comparações, enfim. Tanto que a propaganda japonesa, na publicidade japonesa, você não pode comparar o seu produto com o dos outros. Você não pode falar que o seu é o melhor. Então talvez seja essa questão mais do respeito mesmo. Então. Por isso, eles não têm então. O negócio é tão diferente, eles não consigam pensar um sotaque para emular. Talvez. Né? Nunca viram um brasileiro falando japonês, então eles não sabem como. Mas que no próprio caso do Hellsing, eu achei muito interessante que o personagem lá, o Alhambra, ele tem um tom de pele, que é aquele tom de pele, o clássico tom de pele pardo brasileiro, sabe? Porque também aquelas caras falam, tipo, ele é brasileiro, mas eles só colocam o cara, tipo,
branco loiro, sabe? Porque é o estereótipo de estrangeiro, sabe? Tipo, eu achei isso muito legal também. Assim, isso, se for olhar mangá, anime antigo, era isso mesmo. Quem vinha de estrangeiro, era tudo loiro do olho azul. É tipo novela da Globo. É, né? Teve um anime bem recente que tem uma personagem, tipo, sabe, um estereótipo de personagem de anime com, tipo, olho azul e cabelo branco, qualquer coisa, cabelo roxo, e deu o nome dela é todo em japonês, super comprido, e daí, ela é brasileira. Pronto. Isso virou um meme na internet super forte. Mas eu esqueci qual anime era agora. Vai ver que os pais eram otakus. Pode ser. Aí já nasceu né? otaku. Falar em coisa aleatória, que eu lembro, assim, quando fala coisa aleatória, assim, que o brasileiro no meio, quem assistiu Koi no Katachi, o protagonista, a irmã do protagonista do Shoya, o Ishida, era casada com um brasileiro chamado Pedro. É verdade, né? E tem uma filha chamada Maria Ishida. Não é nada explorado, pelo menos no anime, só que a irmã dele nem sequer aparece. Na verdade, a gente tem a cara do Pedro, mas não tem a cara da irmã dele. Eu não li o mangá, mas no filme realmente não aparece nada, é só uma piadinha rápida que existe o Pedro aí, negócio. Eu não sei se no mangá eles acabam aparecendo. Alguém leu e sabe? Koe no Katachi é aquele filme da Da menina menina surda? surda-muda, isso. Ah, tá. Não, Eu eu não só sei vi se o no anime. mangá aparece. Eu também só vi o filme. Mas é bem engraçado, né? Tipo, o nome assim jogado, eu lembro num anime de mecha bem legal, o Getter Robo, um dos OVAs mais novos, acho que era no Shin Getter Robo, que simplesmente um dos caras aleatórios que é amigo de um dos protagonistas vai xingar ele, chama Carlos. Tipo, por nenhum motivo. Eles não falam, tipo, este é o Carlos, ele é do Brasil. Não, é só, tipo, é um cara que tá lá e ele é o Carlos. Não, normal, ué. Eu gosto disso, eu acho que é legal, tipo, eles não fizeram, isso não é relevante, sabe? É só Não, de onde não ele é. contextualizou, né? Como se fosse algo É, extraordinário. exato, ele só vira, tipo, Carlos, sabe? Tipo, é isso, ele é o Carlos. Carlos. Show. Tinha um anime chamado Majin Bone. Bem, bem qualquer coisa. É tipo aqueles desenhos de. É meio dos personagens que vira. É quase um Super Sentai em forma de anime. É, Os personagens viram robôzinhos e aí era tudo. Eu não lembro, acho que era baseado em animais. Aí um virava uma águia robô, o outro virava um outro bicho lá robô. E era um grupinho lá com, sei lá, meia dúzia de garotos que tinham esses poderes. E no meio tinha um garoto brasileiro. Nossa. Ele até tinha uma história, né? Ele era um garoto, um órfão, e lá no Rio de Janeiro, e que antes ele ganhava a vida fazendo malabares na rua. tá bem realista até agora, pelo menos. E o design dele era até que era legal. Ele não lembro bem, mas só que o único problema é que o bicho robô dele era um jaguar. Sempre entra Aí, naquele lance do brasileiro misturado com o Azteca, né? Tipo, alguma coisa assim. Né? Tipo, é o Kamen Rider Amazon com os Incas, né? Tipo, é a mesma coisa. Essas culturas aborígene aí, qualquer coisa. apesar que pode ser um erro de tradução também, né? De repente, porque tem muita gente que confunde jaguar, onça, Pode acontecer. Mas o pior é que eu acho pantera. que eu já vi algumas coisas em inglês, tipo, traduzindo onça como jaguar, sabe? Eles falam, tipo, Brazilian Jaguar, coisa assim. Que eu Pode acho que ser. não é um termo cientificamente aceito nem nada, mas, tipo, eu já vi usar. De repente, né, pode ser também, né? Uma situação errada. De repente era uma onça e estava lá traduzido como jaguar. Eles acharam mais bonita a palavra jaguar do que onça. É, né? Vai saber. Aí a gente é obrigado a concordar, né? É mais sonoro. Pô, podia ser uma jaguatirica. Jaguatirica ia ser mais legal. Olha, sabe onde também tem uma representatividade brasileira legal, sem ser assim só anime, mangá e tokusatsu?
em videogame, sabe? Em videogame eu sempre lembro o King of Fighters, cara. Sim, Porque com foi a certeza. primeira vez, quando criança, foi a primeira vez que eu vi alguma coisa, tipo, isso aqui é uma referência ao Brasil, mas não é tipo um monte de sambistas ou a selva amazônica. Era Interlagos. Era um estágio do KOF 96 ou 7, não lembro agora, que era tipo Interlagos. Eu achei isso sensacional. Falei, Sim. nossa, lembraram do Brasil por alguma coisa que não tem nada a ver com, tipo, futebol, ou samba, ou floresta amazônica, tipo, carros de corrida. Uou, que da hora. E- São Paulo, sabe? Tipo, E os personagens do KOF que são brasileiros é a Leona, o Clark e o Ralph, né? Que são o é que eles trio não são lá. brasileiros, né? Eles são do time do Brasil só, mas, tipo, nenhum deles é brasileiro de verdade, né? Isso é. Eles meio Mas que sabe quem é adotaram o brasileiro país. de verdade? É. Que eu acho que a representação dele, dos dois na verdade, é maravilhosa em Street Fighter, que tem um óbvio, que é o Blanca, né? O Blanca não conta porque ele caiu aqui no Brasil só, ele não é Sim, brasileiro. é a mesma Ele é coisa do adotado. Amazon. É a mesma coisa É, do meu Kamen Rider pessoal, Amazon. verdade. Mas Verdade, quem é verdade. brasileiro real é o Oro. Quem? Oro. Ele é um personagem que aparece no Street Fighter Third Strike. E ele é um Ah, é mendigo. verdade, pode E- crer, o mendigão, né? Ele é um mendigão. E não Ele só só usa isso, ele só usa um braço. ele só usa um braço por opção, porque ele é aparentemente não, no histórico dele, ele é o personagem mais forte de Street Fighter. Então Se ele usasse os dois braços, não ia ter desafio, né? Exato, ele se limita pra poder lutar e ter diversão, sabe? É maravilhoso. E além do ouro, tem o discípulo do Ken também, né? O Shan. Sean, Um clássico nome brasileiro, né? Tipo, Só que ele tem mais estereótipo de garoto americano do que de garoto ele brasileiro. joga basquete, né? É. Tipo. Mas em compensação, depois tem a irmã dele, né? No Street Fighter 4, a. Puta, qual que é o nome da brasileira do Street Fighter? Fugiu o nome. Qual? Agora não tô A que entrou nos últimos agora, tipo. Que ela usa, tipo, uma roupa mó. Que ela usa uma. Ela é meio tipo um estereótipo Ah, de. Helena. Helena, Helena? isso. É, Não, Helena, não é é? Helena. Caramba. Sim, com Acho que certeza. Que é basicamente a Anitta. exato. Mas aí ela já é um pouco mais próxima do, sei lá, de uma brasileira de verdade. Pelo menos ela não parece americana, sabe? Tipo. É. Ela tem todo o estereótipo que com certeza o gringo vê de o que é a mulher brasileira. Né? Ela tem um estereótipo. Eu não tô falando pra tirar sarro, só que realmente acho que é baseado nisso. Ela é meio baseada numa funkeira, né? Tipo. Sim. Completamente pronta pra ir pro baile funk, Né? ela. Tipo. Mas eu acho que é meio pra ser isso mesmo. E sem contar que o cenário do Brasil no Street Fighter V é maravilhoso. Sim. No lugar do Cristo Redentor tá a taça da Copa do Mundo. Entra um pouco no estereótipo, mas pelo menos deu pra ver que foi mais pesquisado, né? Tipo, Sim. Não, mas isso aí, e pra Street Fighter a gente já tá acostumado que é um jogo extremamente racista, né? é parte da identidade da franquia, né? Sim. Tipo, É bom, mas praticamente assim, parece que o Japão, ele vê o brasileiro como alguém de gênio forte, agitado e até um pouco malandro. Não sei se vocês têm essa também. errado eles não estão, Essa né? visão. Errado eles não estão. E ligado muito à natureza, coisa esotérica e tal. E ainda somos ainda muito confundidos com mexicanos na hora das ambientações, assim. O problema às vezes não é nem tanto a apresentação da pessoa, assim, mas quando você olha parece que tá, sei lá, numa tribo mexicana, assim. Eu gostei muito em Assassination Classroom, quando o Koro Sensei vem pro Brasil pra, tipo, relaxar um pouco. Então ele vai pro mais longe do Japão que ele podia, e ele começa a fazer umas contas no caderno, e na conta ele tá fazendo a conta, é 7-1, 7-1, 7-1, os brasileiros ouvem, ficam bravos e vão bater nele. Eu achei uma... Não, eu gostei que, tipo, mano, isso é uma piada muito atual, sabe? Tipo, isso é um estereótipo novo, é maravilhoso, cara. E também é sempre concentrado no Rio de Janeiro e São Paulo. E eu nunca encontrei um anime onde o Brasil é ambientado, tipo, em Goiás. Poxa, Cowboy Bebop poderia ser homenageado com esse estado ao invés de Rio de Janeiro. Sem dúvida. Eu acho que o mais longe que eu já vi tem algum dorama que se passa em Campinas. Nossa. Chegou a passar aqui no Brasil até, eu acho. Campinas é Mas, São tipo, Paulo, Caio. Não, sim, mas eu tô falando pelo menos na capital, tá ligado? Tipo, isso que eu quero dizer, tipo, porque geralmente é só a cidade de São Paulo, né? E o estado. Ninguém vai em Sorocaba, sabe? Cheguei a ver, quando eu era
eu era muito criança, eu vi um filme japonês, era o cinema japonês, mas a mãe levou, não lembro porquê, aí se passava, parte da história se passava, não sei porquê, nas cataratas do Iguaçu. Nossa. Era um filme muito estranho, eu não entendi nada, bom, eu era criança, não entendi nada do filme, mas tinha japoneses e tinha catarata lá. Com certeza uma locação muito bonita. Eu consegui encontrar, ó, foi um dorama que aqui foi passado como novela, que chegou a passar aqui no Brasil, chamado Haru e Natsu, As Cartas que Não Chegaram, que era sobre duas irmãs, e elas se separaram, que uma veio pro Brasil e uma ficou lá, e era na época, tipo, do êxodo japonês pra cá e tal. E é uma produção nipo-brasileira Sim, mesmo. sim, foi filmado uma parte aqui e uma parte lá. Foi em comemoração ao centenário. Aqui foi em 2008 que passou, por causa do centenário. E na emissora passou em 2005 para comemorar os 80 anos da emissora, assim. E foi bem popular esse dorama. Eu digo que, tirando ele foi, tipo, o segundo dorama, drama japonês que passou dublado aqui no Brasil. Verdade, né? E é engraçado porque, pelo que eu cheguei a dar uma pesquisada nisso, ele é bem popular no Japão, mas aqui meio que o pessoal esqueceu, né? Tipo, mó engraçado isso, cara. O negócio se passa metade da história do Brasil. É que, se não me engano, passou, tipo, na Bandeirantes e foi no horário Foi, bem né? tarde. Eles não apostaram muito nisso, né? Não, e eu lembro que era tão tarde assim. E eu só lembro dos trechos. Eu cheguei a assistir um pouco, assim, sem entender nada da história, porque eu também não tava entendendo. Eu lembro de ver uns pedaços soltos também, mas esse tipo de dorama que é tipo super melodramático não é muito a minha pegada, porque é só muito triste o tempo todo e daí eu fico bravo. Mas parecia muito bem feito, sabe? Tipo, acho que até o fato de ser gravado muito dele no Brasil deve ter ajudado a ter dado uma perspectiva diferente, né? Tipo, até pra eles quando estavam fazendo isso. O que concluímos aqui é que temos muita representação brasileira nos animes, mangás, etc. Não são muito acuradas, mas depende muito de como elas são feitas. A grande maioria dá para ser levada de boa, à base do humor. Eu acho que isso, a gente não é mal representado, não só pelo Japão, mas em outros lugares também. Mas também a gente não pode falar muito, porque nós também representamos muito mal outras nacionalidades. E como? Novela, assim, a gente já viu muito estereótipo. Então, né? Não seja uma coisa totalmente desrespeitosa que fica em cima dos nossos valores e tudo. Boas, vamos levar com bom humor. Eu acho que a representação brasileira em mangá e anime e tal, eu acho que em nenhum momento algum autor japonês falou, vou escrever isso aqui pra sacanear esses brasileiros, fodam-se eles, sabe? Tipo, então acho que realmente é na inocência, entre aspas, as más representações. Não, eu entendo quem ficar incomodado com alguma coisa e ver e não achar legal, tipo, eu consigo olhar e rir, tipo, me divertir, mas eu entendo se a pessoa ficar desconfortável com isso e não gostar de ver. Mas eu acho que também já foi melhorando, já foi muito pior, acho que foi ficando um pouco melhor. Mas eu também não acho que é especialmente ruim a representação do Brasil, sabe? Eu acho que, tipo, é tão estereotipada quanto a maioria dos outros lugares também vão aparecer, sabe? Tipo, acho que eles estereotipam basicamente o mundo inteiro. Então, menos mal, não sei, talvez. E uma curiosidade completamente inútil, a primeira vez que eu vi uma moeda brasileira, um real mesmo, tipo, uma moeda de R$1, aparecendo em qualquer coisa que não fosse um filme brasileiro, novela brasileira, foi em Super Campeões de 2002, que o Oliver dá uma moeda para um moleque e fala, isso aí é uma moeda do Brasil. Tipo, e foi a primeira vez que eu vi, eu achei aquilo sensacional. Que da hora. Então é isso, acho que no geral até que dá pra encarar bem. Sei lá, já falaram meio que tudo já sobre o Brasil, então eu não tenho nada muito legal para falar. Então só quero comentar duas curiosidades que eu gostaria de citar, ainda sobre relação Brasil e cultura pop japonesa, que não conseguimos encaixar em nenhuma parte do episódio, que a primeira é que a gente tem uma representação muito forte na música japonesa, em que a gente tem um brasileiro
numa das maiores bandas de anisong existentes no Japão, que é o Jam Project, que é o nosso Verdade. Ricardo Cruz, né? Ele é um Querido membro Ricardinho, oficial cara. do Jam Project e tá sempre O trabalhando fã com que eles foi e tal. cantar com os caras de verdade, Sim, cara. ele vive o sonho. O ele já sonho fez- americano. O sonho japonês, né? É, né? E, tipo, ele já fez diversos. Ele é, tipo, brother de atores de tokusatsu, de outros músicos. Recentemente teve a live do Anicrazes, né? Que ele chamou o Hironobu Kageyama, que canta música de Dragon Cantou Ball. ao vivo. Né? Tipo, qual é, brother? O pessoal aqui quer fazer uma live, chega aí, sabe? De madrugada, né? O cara tava no É. Japão. Então E o é bem Ricardo legal conseguiu, isso. além de cantar junto com o Jump Project, ele escreveu e cantou o último tema do One Punch Man, né? Sim, sim, Sozinho, sim. tipo. Né? Então é uma coisa bem importante, eu acho que merece ser citado. E no começo do episódio eu tinha comentado que em representatividade em Tokusatsu, não só no Japão, né, mas tipo, a gente também tem essa representatividade em Power Rangers, que querendo ou não é um derivado do Japão, é tão Super Sentai quanto o japonês. E a gente tem 3 atores brasileiros que são representados em Power Rangers, que é o Glenn Macmillan, que ele fez o Amarelo O amarelo de em Tempestade Ninja Ninja. Storm, em Power Ranger Tempestade Ninja. A Cristiane, que o nome dela é muito brasileiro, o nome dela, que é CHRY STI separado Anne. É o nome mais Maravilhoso. brasileiro possível, o nome Maravilhoso. dela. E ela fez a Rosa em Power Ranger Ninja Steel. E o último é Se eu o não me que engano, tem... ela chegou até a participar de. Foi ela que participou de Malhação também? Não. Sim, ela fez Malhação. Foi ela, né? Imagina, você começa com Malhação e você não vai pra Globo. Você vai fazer Super Sentai. Vai fazer Power Rangers. Aí que da hora, cara. E teve o David Santos. David não, perdão. O Davi Santos, que ele fez o Dourado lá em Power Ranger Dino Charge. E, cara, eu acho muito da hora isso, sabe? Tipo, imagina você, tipo, você quer ser ator, né? E você, sei lá, você cresceu vendo Tokusatsu, você cresceu vendo anime e tal. Você pode, sei lá, galgar em um dia a virar, sei lá, dublador no Japão. Você pode galgar ser ator em uma série dessas. Eu acho bem... Essa representatividade é importante, não só pra gente, que bonitinho, tem o Brasil lá, mas até em questão profissional, sabe? Você pode Realizar um sonho, né? cara? realizar um sonho, sabe? A gente tem mangakás brasileiros. Infelizmente eu esqueci agora o nome do rapaz. É o cara Mas do No Game No Life, não é? eu acho que é o cara do No Game No Life, mas teve um outro Também nunca cara lembro o nome dele. Teve recentemente. também o Maurício Osamu, né? Que ele foi assistente do Tetsuhara, né? Tsuhara. Então, tem. Então, tipo, tem uma gente sabe que tem um monte de gente que se inspira em mangá e começa às vezes a desenhar justamente por ler mangá e sonha em ter a própria história, sabe? Tipo, é possível, sabe? E eu li até recentemente que esse ano a Jump, aquele concurso que ela faz para mangás iniciantes, ela vai abrir a nível global esse ano. Verdade. Então pode ser oportunidade aí pra a gente poder falar, então, tem mais um brasileiro sendo mangaka aí e tal. Próximo Naruto pode ser do Brasil. Mas pode, ué. Pode ser, cara. Vai saber. Pode né? sim, ué, nada impede. E é isso Bom, aí. e esse foi o papo de hoje. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. E até a próxima, pessoal. E não, gato, não pisa em cima do teclado.